tarde, meus alunos queridos, sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Espero que vocês estejam bem. E a nossa aula de hoje é de português, tá? Mas antes de falar sobre a aula, sobre qual vai ser o assunto de hoje, qual vai ser a página do livro, nós vamos falar com o nosso Papai do Céu. Não podemos começar a nossa aula sem antes falar com o nosso Deus. Então, feche seus olhinhos e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Que tu possa nos dar um dia na santa paz do teu nome, Senhor. Nos livra de todo mal, perdoa os nossos pecados. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Então, agora pegue o seu livro, seu lápis e vamos agora dar início à nossa aula de hoje, tá? E o título, ó, eu falei que é português, né? E a página do livro que nós vamos estudar hoje é da 25 até a página 29, tá? Então, eu vou começar a fazer a leitura aqui para vocês, tá? Agora você vai ler uma história em quadrinhos. O título da nossa aula de hoje é História em Quadrinhos. Onde encontramos uma história em quadrinhos? Vocês sabem onde encontrar uma história em quadrinhos? Nós encontramos uma história em quadrinhos em gibis, tá? Aí você vai se perguntar, tia, mas o que é uma história em quadrinho? Uma história em quadrinho é uma sequência de quadros, tá? Que expressam uma ocorrência ou uma ação. Mas para vocês entenderem melhor sobre história em quadrinhos, a tia preparou um vídeo aí todo especial para vocês, tá? Então prestem atenção nesse vídeo e já já a gente está de volta para continuar a nossa aula de hoje, tá bom? Prestem atenção aí. O que são quadrinhos? Olhando no dicionário, encontramos algo como história narrada por meio de desenhos contidos em pequenos quadros. Agora, se formos pesquisar entre os especialistas no assunto, em algum momento vamos ler que quadrinhos são uma forma de arte sequencial. Quem apareceu com esse termo foi Will Eisner, um dos mais importantes quadrinistas que já existiu. Outra forma de arte sequencial é a animação. Se a gente quebrar esse movimento em vários quadros, temos a maneira que os quadrinhos usam para demonstrar uma sequência de acontecimentos. E o que forma uma história em quadrinhos? Basicamente, temos o quadro, a imagem e a palavra. Não podemos esquecer que esses elementos precisam sempre trabalhar em conjunto, pois nos quadrinhos o texto é lido como imagem. Quadrinhos são uma linguagem. Nessa linguagem, o tempo é mostrado como espaço. Calma, calma, não se assuste. Isso só quer dizer que o jeito que os quadros são distribuídos determina quanto tempo está se passando. Sendo uma linguagem, temos também certos recursos próprios. Entre os principais, encontramos o balão, usado para envolver as palavras, mostrando ao mesmo tempo quem fala. E as onomatopeias, que indicam os sons do ambiente. No campo da imagem, temos, por exemplo, as linhas de velocidade, que mostram movimento. Mas a cereja do bolo está aqui. Este espaço foi chamado por Scott McCloud de sarjeta. Nele, o leitor imagina o que está acontecendo entre dois momentos da história. É um recurso exclusivo dos quadrinhos e responsável pelo seu ritmo. Quadrinhos estão presentes tanto no Ocidente quanto no Oriente, com a mesma estrutura básica, mas com alguns detalhes diferentes. No Oriente, por exemplo, a leitura dos quadros é da direita para a esquerda. O traço tem suas peculiaridades, em geral mais estilizado que no Ocidente. A técnica geralmente é nanquim, em preto e branco, por causa do suporte usado, focado em baixo custo de produção. Não por acaso, boa parte dos mangás costumam ser inteiramente produzidos pelos próprios criadores,
um sistema que reduz o número de pessoas a serem pagas ao longo do processo, deixando também a criação mais autoral. Isto, por sua vez, ocorre de forma bem diferente no Ocidente, onde os personagens tornam-se franquias, reproduzidos durante décadas por vários artistas dentro de uma grande editora. Em um modelo destes, a produção pode contar com profissionais distintos para escrever o roteiro, desenhar, finalizar a arte, posicionar o texto nos balões e colorir. Uma variável muito importante nesse processo é o suporte. Todo o resto deve ser pensado considerando onde vai ser veiculado. Com a internet, vários métodos alternativos à produção clássica aparecem incentivando o espírito de faça você mesmo, com diversos quadrinhos simples e amadores fazendo bastante sucesso. Isso porque, na webcomic, o quadrinho é desmaterializado, o que muda completamente o processo de produção, as possibilidades de como explorar a linguagem e a maneira do leitor encarar tudo isso. Há quem diga que as webcomics ainda não encontraram uma forma final, aproveitando os recursos que a linguagem digital oferece. Quando isso acontecer, estaremos diante de uma nova mídia, uma nova forma de arte sequencial, que por sua vez nos fará repensar a pergunta: o que são quadrinhos? Então, crianças prestaram atenção, viu como é legal a história em quadrinhos, viu como é legal uma construção de uma história em quadrinhos, tá? Então, agora nós vamos fazer a atividade de hoje. Aqui nós vamos fazer a questão de número 15, ó. Qual é o assunto do texto? O texto do que nós estamos falando é aqui a história em quadrinhos, tá? Aqui a gente tem a Magali e a mãe dela, tá? Elas estão tendo um diálogo aqui sobre essas frutas que estão aqui em cima da mesa, tá? Então, para você saber, você vai ter que ler. Peça ajuda pro papai, pra mamãe, para você conseguir responder essa pergunta aqui, tá? Essa questão. Aí, na questão de número 16, como se chama a menina dos quadrinhos? É fácil, né? É a menina comilona, ela é conhecida por ela ser bastante comilona. Então, é fácil de descobrir. Aí você vai responder aí, tá? Crie um quadrinho, na questão de número 17, que crie um quadrinho que seria o início do diálogo entre a mãe, a filha e o que elas conversaram. A mãe da Magali, ela tá falando aí pra ela: ah, antes que eu me esqueça, tem uma coisinha. Aí ela falou o que pra Magali aqui no balãozinho? Você sabia que estas frutas aqui da cesta são feitas de cera, não é? Ela fez uma pergunta pra Magali. E a cara da Magali, será que a Magali sabia que essas frutas eram feitas de ceras? Pela cara dela, com certeza não. Ela não sabia. Olha a cara dela aí de decepcionada, né? Ela deveria ter perguntado para a mãe dela se ela poderia comer, se era para comer. Aí a mãe dela teria dito para ela: olha, filha, não coma porque não são de verdade. Eu acho que mais ou menos isso que deveria ter acontecido, né? Aí o que você vai fazer aqui na questão de número 17? Tem um quadrinho em branco aí para você. Você vai criar o início do diálogo entre a mãe da Magali e ela, tá bom? Você vai usar a sua imaginação aí, a sua criatividade, e vai criar aqui o início do diálogo, tá bom? Entre a conversa delas, tá? Virando a página, na página 26, tem aqui, ó, escreva um título para a história. É pessoal, cada um pode escrever um título que achar mais adequado para essa história, tá bom? Na questão 19, a menina sabia mesmo que as frutas eram de cera? O que vocês acham? Sim ou não? Será que ela sabia? Pela cara dela, ela não sabia, tá? O que podemos aprender com a história da Magali? Muitas lições nós podemos aprender com essa história aí, tá? Devemos sempre perguntar as coisas para nossos pais e etc. Ó, aqui na questão número 20, escreva palavras nos balões combinado com a expressão de cada personagem. Aí você tem aqui, ó, tá? Os personagens e os balões, né? Aí aqui, ó, nessa primeira aqui, ó, é uma festa de aniversário. O que será que essa
mãe falou para a criança? O que será que ela falou? Surpresa! Aí você vai escrever surpresa aí dentro do quadrinho. Aqui no segundo aqui, o que será? Essa daqui tá fácil, né? A expressão do menino já tá dizendo tudo, ó. Que ele se machucou. Quando a gente se machuca, a gente fala o quê? Ai, né? Então, você vai escrever dentro do quadrinho. Aqui, ó. Ele tá na dúvida aqui, ó. E agora? Né? Qual que ele vai comer, tá? Você vai escrever aí, tá bom? E aqui, ó. Nesse outro quadrinho aqui, ó. Ele tá pensando. Tive uma ideia. Aí você vai escrever aqui no balãozinho, tá? Virando a página na questão de número 27, na folha de número 27, aqui tem a questão número 21. Magali chamou a sua mãe de mamãe. Que outras maneiras podem ser usadas para um filho chamar a sua mãe? Tem várias maneiras, tá? E você vai pensar aí qual é a sua. Na questão de número 22. Abaixo de cada letra, marque C para consoantes e V para vogal, né? Aí tem aqui, ó, a palavra frutas e Magali. E nessas palavras aqui tem a consoante, né? E tem a vogal, tá bom? Vogal o que que é? A, E, I, O, U. E as consoantes? B, C, D, F, G, tá? Só lembrando para vocês, tá bom? Aí aqui, ó, as sílabas são pedaços sonoros das palavras. Pensar no som das partes das palavras nos ajuda a escrever melhor, tá? Então, antes de você escrever, é bom você pronunciar, pensar, que você vai conseguir escrever melhor, tá? Aqui tem uma palavra. Magali. É sempre bom fazer a pronúncia de uma palavra antes de escrevê-la, tá bom? Na página 28, escreva as palavras que se iniciam com as sílabas em questão. Aqui, ó, questão em destaque, tá? Aí temos Magali. A sílaba em destaque aqui é o ma, tá? Aí você vai escrever palavras que comecem com ma. Aqui, ó. Toalha, a sílaba em destaque aqui é o tó. Aí você vai escrever palavras que se iniciam com a sílaba tó, tá? Piquenique, a sílaba em destaque aqui é o pi. Aí você vai escrever palavras que se iniciam com pi, com a sílaba pi, tá? Na questão 24, separe o nome das frutas em pedaços. Depois, pinte as vogais de cada sílaba. Aí tem aqui, ó, a letra A, banana, e a letra B, maçã. Aí você vai separar em sílabas e vai pintar as vogais, tá? Das palavras, dessas palavras aqui. Aí, letra B, abacaxi, e a letra D, pera, tá bom? Você vai separar, tá? Nos quadrinhos. Aqui, ó, na questão de número 25, ó, circule a palavra que está escrita corretamente de acordo com a imagem. Aí aqui tem as palavras que não estão corretas e tem a palavra correta da imagem, tá bom? Batata, tá? Aí tem vários sentidos aqui, de várias formas escreveram aqui essa palavra, tá bom? Tataba, tabata e batata. Qual é a certa? Aí tem berinjela, gerimbela, laberinge. Tá? Você vai circular a correta, tá bom? Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, prestado bastante atenção e aprendido um pouco mais sobre o que é história em quadrinhos, tá bom? Logo mais nós vamos nos encontrar na nossa aula Zoom e a tia vai estar fazendo a correção junto com vocês, tá bom? Então, espero vocês logo mais na nossa aula Zoom, tá? Ó, beijo e fiquem com Deus, tá, crianças? Tchau!